Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? A prof também está bem, estava aqui preparando a nossa aula de história, certo? Porque a gente já vem falando sobre o descobrimento do Brasil, sobre os portugueses colonizando o nosso Brasil, os imigrantes vindo para cá, certo? A escravidão dos escravos, que a nossa princesa Isabel decretou a Lei Áurea, onde soltou os negros estavam livres, e sobre a grande luta que foi para os negros conseguirem ser reconhecidos como pessoas, pessoas normais como nós brancos, certo? Tudo isso os negros passaram, porque as pessoas não aceitavam os negros, achavam que eles deveriam ser sempre escravos. Então, dessa luta que os negros tiveram, a gente entra na questão dos indígenas. Para os indígenas também não foi fácil, certo? Os indígenas, eles não tinham direitos. Os portugueses tentaram escravizar os índios. Muitos índios ficaram, sim, trabalhando como escravos, certo? Mas muitas tribos indígenas saíram dali onde sempre moraram e foram se esconder em outros lugares, certo? Por quê? Porque eles não queriam ser escravizados. E tá certo, né, gente? Eles sempre viviam livres nas terras do Brasil. Então, muitas tribos saíram dali, da onde ficavam, da sua origem, e se esconderam em outros locais, certo? Da floresta, outros locais do Brasil. Então, os índios, eles vieram também nessa luta por ter direitos, para serem reconhecidos como pessoas. A cultura dos índios não era reconhecida, certo? E o que houve nisso tudo? A luta pelos direitos. Então, a gente viu lá que Marechal Cândido Rondon, que era descendente de índio, começou a trabalhar essa questão dos direitos, certo? Então, muitos índios hoje ainda vivem como antigamente, em tribos indígenas, com poucas roupas, se alimentando do próprio sustento da natureza, do que eles plantam, certo? E muitos outros índios saíram das tribos e vieram para a cidade, para poder trabalhar, para poder estudar. Então, eles perderam aquele costume do índio de viver um pouco sem roupa, de viver se alimentando da própria natureza, e vieram para a cidade para trabalhar e para estudar. Então, hoje, existem poucas tribos indígenas, com poucos índios, mas ainda existem. Então, vamos entrar lá no assunto da apostila, para a gente poder acompanhar os indígenas de hoje, certo? Como que esses indígenas sobrevivem hoje. Então, vamos lá. Lá na página 239 da apostila, tá lá. Indígenas atualmente. Então, mesmo com as garantias constitucionais obtidas por meio de luta dos movimentos indígenas, há ainda muita discussão sobre o assunto. Então, mesmo que a Constituição foi lá, deu alguns direitos para os índios, ainda muita discussão sobre isso. Será que os índios merecem? Será que os índios precisam? Tem tudo isso. Então, mesmo que tenham direitos e cidadanias garantidos, há setores da sociedade que não reconhecem isso. E eles defendem a retirada de suas terras, dizendo que os índios de hoje em dia não são índios de verdade. Então, eles acham que hoje os índios não são índios de verdade, porque os índios de verdade têm que morar na floresta, dentro da tribo. Então, muitos índios ainda sofrem com isso, porque eles querem trabalhar, eles querem estudar na cidade. Então, eles não são reconhecidos.
Os indígenas hoje preservam traços ancestrais e tradicionais das suas culturas. Eles também adaptam seus costumes e hábitos à realidade atual. Então, assim, os indígenas, eles seguem a cultura deles, eles procuram levar a sua cultura a sério, o que os mais velhos ensinaram para eles, eles tentam trazer para os dias de hoje. Só que eles precisam adaptar isso na nossa realidade, certo? Como é que o índio, antigamente, dentro de uma tribo indígena, usava um celular? Não usava, né, gente? Não existia celular. E hoje, os índios, mesmo morando em tribos, eles utilizam de celular. Por quê? Eles deixam de ser índios assim, gente? Não, né, gente? Só que aquilo que a prof sempre fala, eles têm famílias, eles têm filhos que estão na cidade, que moram na cidade, que trabalham na cidade. E eles precisam manter a comunicação. Então, eles vão ter celular para poder conversar com os filhos, certo? Ou com os pais. Então, eles precisam ter. Então, eles se adaptam à nossa realidade. Não é por isso que eles deixam de ser índios. Para você, o que define o indígena? Então, vamos ver as imagens aqui abaixo. Olha as imagens abaixo. Qual das duas pessoas se parecem mais com o indígena? Você acha que a pessoa que não utiliza roupas, pinturas e acessórios tradicionais pode ser considerado índio? Gente, olha as figuras. Os dois são indígenas. Só que esse aqui ainda mora numa tribo. Essa mulher aqui não. Ela trabalha na cidade. Então, será que só porque ela está usando roupa diferente, ela está deixando de ser índio? Então, vamos ver. Você se lembra do conceito de autodeterminação? Os indígenas lutam até hoje por isso. Desse modo, não é o mais indicado pessoas que não são indígenas definirem, falarem quem é ou quem não é índio. Imagine se pessoas que não têm relação alguma com a sua vida definissem o que você é ou o que você não é. Exatamente. Não é aquilo que veste que vai determinar se a pessoa é ou não é. Não é aquilo que a pessoa usa que vai dizer se ela é uma pessoa boa ou não, certo? Então, imaginem só, uma pessoa que vocês nunca viram na vida, ir na casa de vocês e começar a falar coisas que vocês não são. Então, os índios estão lutando por isso até hoje, pela sua autodeterminação, certo? Não é uma roupa, não é onde eles moram que vai dizer que se eles são índios ou não, certo? Então, é isso que a gente fala sobre autodeterminismo. O que você veste não determina de qual povo você é, a qual nacionalidade você pertence. Do mesmo modo, as vestimentas não determinam se o índio é ou não é um indígena. Você já parou para pensar que hoje os índios estão tendo que lutar pelo direito de se mostrarem como indígena, de que eles são índios mesmo, eles estão tendo que provar, gente, que realmente eles são índios. Por quê? Só porque vieram para a cidade e se vestem de forma diferente dos índios de antigamente? Pois é. Olha só que luta que esses índios estão passando, né? Vamos lá conhecer um pouquinho dos índios na atualidade. A prof vai pôr aqui para vocês lerem. Ele só tem uma musiquinha de som, mas dá para a gente ler. Então, a prof vai lendo para vocês. Desde a década de 1980, o número de indígenas só tem crescido no Brasil. No censo 1991, eles somavam 294 mil pessoas. Em 2000, o censo, um crescimento, foi antes aqui. O fato de indígenas utilizarem instrumentos criados por outras pessoas não nega sua cultura, apenas o trazem para a sociedade.
Se as pessoas se reconhecem como os indígenas e se identifica como um grupo de pessoas que também se reconhecem como indígenas e a consideram indígenas, então ela é. Muitas pessoas acreditam que os índios são sustentados pelo governo, mas não são. Trabalham e batalham pelo seu sustento como qualquer outra pessoa. Os índios são considerados cidadãos brasileiros e estão sujeitos às mesmas regras e leis de qualquer outro cidadão. A maior parte das terras indígenas ainda não foi demarcada. Certo? Vou só colocar aquele pedacinho ali, ó, porque eu parei aqui. Em 2000, o censo, um crescimento para 734 mil pessoas. Em 2010, mais de 817 mil brasileiros se autodeclararam indígenas. Era aqui esse pedacinho que a prof faltava. Então, vocês veem, né? As terras não foram demarcadas porque elas não foram reconhecidas como tribo e de índios, certo? Então, nós temos aqui o mão na massa. Leia esta entrevista feita com alguns índios brasileiros. Então, vocês sabem que os índios são considerados brasileiros? Sim! Aonde é que eles estavam quando o Brasil foi descoberto? Eles estavam no Brasil. Então, os índios são considerados brasileiros. O que é ser indígena no Brasil hoje? Segundo dois jovens, vamos ver, dois jovens indígenas. Olha o que um escreveu. Ser indígena hoje no Brasil é não visualizar um futuro de curto prazo, para termos um pouco mais de paz e ter a garantia dos nossos direitos em relação à conscientização das terras demarcadas. Ser indígena hoje é saber que cada manhã vai ser de luta, persistência e coragem. Então, quer dizer, essa aqui é a Giselda Pires de Lima. Ela é uma professora do ensino fundamental. Ela tem 36 anos. Então, olha só o que ela diz. Que ela não consegue ver um futuro, certo? Assim, é um futuro rápido, que as coisas vão acontecer rápido, que os índios vão ter direitos, que os índios vão ter paz. Ela não consegue ver isso. Que cada manhã para ela sabe que vai ser de luta, de persistência e de coragem. Por quê? Porque ela é indígena. A outra diz assim: hoje ser indígena para nós, acadêmicos, quer dizer, estudante, é trazer diversos conhecimentos tradicionais do nosso povo para que as sociedades não indígenas tenham conhecimento das diferentes realidades milenares que os povos trazem consigo. A realidade se transforma. O povo não indígena, muitas vezes, não percebe que também incorporou nosso modo de falar, nossos costumes, nossa forma de alimentação. A sociedade não indígena vivencia nosso jeito de ser todo dia. Então, aqui é a Nelly Duarte, certo? Ela faz doutorado no Museu Nacional, ela tem 35 anos. Então, assim, doutorado é estudo depois da faculdade, depois de um mestrado, certo? Então, olha só, a Nelly, ela já diz assim, que nós que não somos índios, a gente ainda não percebeu, certo? O que a realidade trouxe. Que nós já estamos falando praticamente igual os índios, porque a nossa fala, ela é indígena, ela é tupi, tupi-guarani, ela é indígena, certo? O nosso idioma, ele é misturado com português, mas ele vem do tupi-guarani, né? Os nossos costumes, nós temos costumes indígenas, certo? Quando a gente utiliza uma cesta para guardar as coisas, esse é um costume indígena, porque a cesta é do índio. A nossa alimentação, certo? Nós comemos saladas, nós comemos alguns animais que os índios já comiam. Usamos alguns temperos que os índios também utilizam. Então, a sociedade não percebeu ainda tudo isso, certo? É isso que ela está querendo dizer.
Então, com base no texto, responda as perguntas a seguir. As lutas indígenas por direito acabaram? Será que acabaram as lutas indígenas, gente? Aqui não dá para a prof escrever. Mas então eu vou falar, tá? Para vocês completarem. Então, assim, as lutas indígenas por direitos acabaram? Não, não acabaram. Por quê? Porque muitas terras onde vivem os indígenas ainda não foram demarcadas, ainda não foram reconhecidas, nem suas identidades foram reconhecidas, certo? Então, é esta a resposta. Aí vocês olhem o vídeo, parem e completem. 2. Em uma das entrevistas foi falado que os não indígenas assimilaram hábitos dos indígenas. Os não indígenas somos nós. Cite 2 exemplos dessa assimilação. Então, tá lá no texto, certo? Que diz aqui. Olha lá. Vou colocar aqui. Aqui, ó. O povo não indígena, muitas vezes, não percebe que também incorporou o nosso modo de falar, nossos costumes e nossa alimentação, certo? Então, a resposta da 2 está aqui, certo, gente? O indígena no Brasil hoje é igual ao de antigamente? E aí, gente, será que é? Não, né, gente? Não é igual de antigamente. Aí ele pergunta, por quê? Por quê? E aí? Porque, assim, os indígenas foram obrigados a entrar na nossa realidade, certo? Eles tiveram que se adaptar à atualidade. Então, eles preservam as culturas deles, certo? E preservam um pouco do modo de vida, mas a atualidade eles tiveram que se adaptar, certo? Então, é essa a resposta. Certo, gente? Colocaram aí, então coloquem autocorreção. Coloquem autocorreção aí. Hoje é dia 30/6. Então, a prof vai parar a apresentação aqui. Cadê eu? Voltei! Então, gente, olha só a luta enorme que esses índios estão tendo até os dias de hoje. Porque eles querem ser reconhecidos como pessoas normais como nós, certo? Os índios são brasileiros. Algumas tribos se encontram aonde? Na floresta amazônica. E a gente não pode esquecer que nós temos uma boa parte da floresta amazônica, espalhada por vários estados, certo? E dentro da floresta amazônica existem algumas tribos de índio, não existem mais tantas como antigamente, mas ainda assim existem, certo? Então, gente, acabamos esse capítulo. O próximo capítulo já é o capítulo 3 da apostila. Nós vamos continuar falando dos índios? Sim, mas nós vamos trazer um pouco dos escravos, certo? Dos negros, dos quilombos, que vocês já estudaram no 4º ano sobre os quilombos, certo? Sobre o Zumbi de Palmares. Então, nós vamos ver este assunto no próximo capítulo. Bom, é o seguinte, a prof não vai passar ficha de atividade e a atividade vai ser no caderno. Aonde é que eu vou colocar? Eu vou colocar naquela folha que vocês, quando entram no Que Mágico, acessam o link para ver o vídeo da prof. A prof vai colocar lá embaixo perguntas. Vocês vão pegar o caderno de história, vão colocar
é copiar as perguntas e vão responder, certo? A prof vai passar o gabarito delas depois para vocês, certo? Vou colocar no que mágico o gabarito para que vocês possam corrigir. Como a gente já tinha falado na interação, agora a prof vai fazer o gabarito e vou colocar no que mágico para vocês poderem corrigir, certo? Outra coisa, a prof vai passar a abertura dos cadernos para o segundo trimestre, certo? A prof já era para ter feito isso, mas com todas essas aulas e essa correria e muita interação, a prof ainda não conseguiu, mas não tem problema. Vocês coloquem lá, a quem conseguir imprimir, ótimo. Quem não conseguir imprimir, faça um desenho e escreva lá, segundo trimestre, certo? Mas a prof vai passar lá para vocês, certo? Então, era isso que a prof queria dizer. As atividades agora vão ser mais no caderno, então por isso que vocês vão ter que copiar a pergunta e responder. Prof, pode copiar a caneta? Pode. A resposta, a lápis. Todo mundo já sabe disso, certo? Deixa os espacinhos das linhas, tudo bonitinho, bem organizadinho, certo? Olha o capricho na letra, cuidem com os erros de português, se tem dúvida, pergunte ou olhe no dicionário, certo? Mas cuidem com o capricho. Certo, gente? Então, é isso. Ficamos por aqui com a nossa aula de história. Foi uma aula de um conteúdo rapidinho, só para a prof finalizar, porque a próximo já é conteúdo novo, certo? Do capítulo 3. Então, é isso. Fiquem bem, se cuidem e até o próximo vídeo.